Olá, amigos e amigas. Muito obrigado, mais uma vez, por estarem assistindo os meus vídeos. Esse tem por título Ambição e Ética. Agradeço a Deus pela vida, pelas oportunidades. Agradeço a Jesus também pelos ensinamentos e pelos exemplos que Ele nos deixou. No mundo cada vez mais competitivo, onde os limites não são conhecidos ou respeitados, a ambição pode levar o indivíduo para o caminho do sucesso ou do fracasso, sendo o fracasso o mais comum de acontecer. A ambição frequentemente produz a perda do bom senso e nos faz perder também o equilíbrio. O ambicioso quase não consegue enxergar o seu alvo e frequentemente o ultrapassa sem perceber. E mesmo estando no cume de um objetivo, isso não basta, é preciso mais. Os maiores desastres produzidos pelo ser humano têm suas origens na ambição. As duas guerras mundiais ocorridas no século XX, século passado, deixaram um saldo de quase 80 milhões de mortos. E muito mais do que isso, de pessoas feridas e inutilizadas. Tudo isso em nome da ambição, de dominar o mundo. Essa manifestação de egoísmo e orgulho, que somadas formam a ambição, começa a despertar a atenção dos estudiosos, da psicologia, dos educadores e dos motivadores pessoais. Esses profissionais buscam identificar essa capacidade que brota como um vulcão em certas pessoas, tornando-as possuidoras de um magnetismo capaz de influenciar multidões. Temos muita gente assim no planeta. E devemos ser cautelosos, em razão exatamente de sofrermos essa influência, em qualquer área que seja. Não podemos nos entregar totalmente sem pensar em relação a nada. É necessário que nós usemos a nossa inteligência, o nosso raciocínio. A ambição, porém, se bem dosada, equilibrada e entendida, ela pode funcionar de forma positiva, transformando o seu possuidor num vencedor, sem que para isso seja necessário pisar sobre os outros. A ambição, tal qual o orgulho, tem por princípio fazer com que o indivíduo tenha vontade de realizar e vencer desafios. Ou seja, o seu princípio é positivo. O mesmo ocorre, por exemplo, com o caso do orgulho. Ficarmos orgulhosos, felizes pela realização de um trabalho é normal. O grande problema é quando ultrapassamos os limites e passamos a nos considerar os melhores, os infalíveis. Aí é preocupante. Aí se torna uma doença. A ambição produz determinação, gera garra, ousadia, porque o ambicioso ele é persistente, tem aquele olhar de que, se existem obstáculos, é possível superá-los. A ambição, se bem controlada, ela vai agir como uma força inabalável, permeando as ações da pessoa em todos os momentos da sua vida, desde as mais comuns até aquelas que são mais complexas. Mas a ambição, sem controle, ela escolhe tudo levando em conta a conveniência do momento, mudando os rumos se sentir que vai ganhar mais com isso. Aí é preocupante. Aí causa muitos estragos que nós observamos na história da humanidade. Um dos grandes exemplos que nós temos, lendo os acontecimentos da história, aconteceu com Napoleão Bonaparte, quando tomou posse do poder na França e quis dominar toda a Europa.
ou todo o mundo, como se dizia. Ele se autocoroou imperador, visto que na época, principalmente nos reinos católicos, quem coroava os reis era justamente o Papa, ou alguém de altíssima hierarquia na Igreja de Roma. Mas ele se autoproclamou imperador porque ele passou a se considerar praticamente um rei. Ou seja, quando ele começou a fazer as mudanças que foram feitas na França e que até hoje são sentidas e são positivas, estava tudo muito bom, estava tudo muito bem. Mas a ambição subiu-lhe à cabeça, como costuma se dizer, e ele achou que poderia conquistar o mundo. E não pôde, não pôde. Foi derrotado em uma batalha contra a Inglaterra, é preso. E todo o bem que ele poderia fazer, ele deixou de fazer. Claro, hoje, como um espírito imortal que ele é, deve estar repensando tudo aquilo que ele fez, arrependido de não ter aproveitado a oportunidade de ter o poder nas mãos para a transformação para o bem, que ele não o fez. O ambicioso, ele não se prende a ninguém, seja por dinheiro, sabedoria, poder, fama ou glória. O que o move é o topo. Ele quer ser o melhor. Ele não quer rivais. Nessa sua escalada, muitas vezes, ele vai acabar produzindo sofrimentos e vão surgindo os inimigos. Mas isso, para ele, não é obstáculo, enquanto ele está nessa caminhada, nessa escalada. Mas todo valente um dia vai encontrar alguém mais valente do que ele, que é o que aconteceu com todos os ditadores que nós tivemos até hoje. Um dia, o seu poder foi suplantado, foi superado por um outro. Nessa busca desenfreada em se tornar um vitorioso, os que são ambiciosos, isso tem intrigado psicólogos e antropólogos. Mas somente agora estão conseguindo entender por que uma pessoa arrisca tudo por algo aparentemente inalcançável, enquanto que uma outra, para ir até a esquina, pensa muito, tem medo. A ambição é um impulso humano e é da natureza humana desejar o melhor. Todo mundo quer se destacar em uma área, ser reconhecido no que faz e, sobretudo, alcançar um padrão de vida melhor, graças ao próprio esforço. Mas tudo tem um limite. Especialistas nesta área tão intrigante da conduta humana concluem que a ambição todo mundo tem. Parece que, no entanto, somente alguns sabem o que fazer dela. No momento atual, com a terrível pandemia, temos observado o mundo ficar em suspense e se espera que a situação amenize um pouco por causa da ambição material que ainda existe. Ser o melhor é um desafio que leva quase sempre a pessoa a um desgaste, que provoca desequilíbrios e inimizades. Isso quando o ambicioso é um simples cidadão. Agora, quando ele tem o poder nas mãos, e esse poder vem junto com fanatismo, dinheiro e armas, a situação vai fugir de controle. E só podemos temer pelo pior. O grande desafio, portanto, é saber usar essa alavanca, que é a ambição, para produzir o progresso e o bem-estar. A ambição de tornar-se melhor, de fazer o melhor. A ambição de contribuir para que a sociedade seja melhor também. Essa ambição é a verdadeira ambição, essa é boa. Essa nós podemos cultivar. Não podemos deixá-la ultrapassar certos limites. A grande ambição para todos seria realmente trabalhar para brilhar sempre, mas sabendo estabelecer limitações e usar em todos os momentos da vida, usar sempre, em todos os momentos da vida, a ética, a moralidade e o bom senso. Isso nós estamos perseguindo.
E haveremos de conseguir. Haveremos de transformar o país e o planeta pela nossa própria transformação. Porque tudo começa em nós. Eu me transformando, ajudo o outro a se transformar e assim sucessivamente. Então, amigos e amigas, pensemos nisso. Estudemos a respeito da ambição e da ética também, sendo sempre pessoas éticas, morais e que trabalhem de forma a ajudar a sociedade a se transformar para melhor. Era isso que eu tinha nesse vídeo. Muito obrigado, agradeço a você que assistiu. Se puder, se inscreva aqui em meu canal. Muito obrigado, fiquem bem, fiquem em paz.